Olha quem voltou. Sim, né? Já se passaram mais de 2 anos desde que eu postei o último vídeo nesse canal e, sei lá, desde aquele tempo eu recebi muitos comentários sobre o que tinha acontecido comigo, por que eu parei de postar vídeos, e até pessoas pedindo por mais tutoriais e outras dúvidas. Inclusive, eu recebi muitos comentários positivos, eu nem imaginava que ia ter tanta gente assim, adorando meu conteúdo, falando bem, falando que os meus vídeos eram muito legais, os meus desenhos também. E não foi só comentários positivos que teve, não. Teve uns comentários meio esquisitos aí no meio, sabe? Eu li a maioria dos comentários, pode ter certeza disso. Mentiroso! E eu votei, gente. Basicamente, nesses 2 anos que eu fiquei fora do YouTube, eu maratonei a saga completa do Vinicius 13. Leitinho fresco tirado na hora. Esse boi aqui? É zoeira, né? Eu não fiz isso. Mas eu também não perdi nenhum episódio. Mas voltando ao assunto, eu acabei começando a trabalhar bastante com arte na internet, vendendo comissões. E foi isso que me ajudou a comprar o meu tão sonhado PC Gamer. Que foi com ele que eu consegui continuar com o meu hobby, que é a arte, né? Como também me deu a liberdade para poder experienciar coisas que eu não tinha antes, por causa da limitação que eu tinha com o meu notebook velhinho, né? Ele era um notebook bem tanto faz, eu não conseguia fazer nada com ele. Para você ter ideia, eu não conseguia abrir nenhuma única aba do Google, para você ter uma ideia. Mas é isso, pessoal, eu tive alguns problemas pessoais que eu tive que resolver, e eu confesso que eu não tava dos melhores hypes pra poder continuar com esse canal aqui. Mas por mais que eu entenda que tem muita gente que ame o conteúdo que eu fiz nesse canal, eu não tava preparado para ter uma responsabilidade com o meu canal. E infelizmente eu não cumpri com o vídeos toda semana. Mas bora parar de enrolação e iniciar o tutorial, que é o que vocês querem realmente saber aqui do vídeo. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Bom, para fazer um design de personagem, você precisa entender algumas coisinhas básicas. As principais delas são silhueta, teoria das cores e formas. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque não é o foco do vídeo, né? Mas eu vou resumir um pouco sobre cada uma delas para vocês. A silhueta é uma das coisas principais para fazer seu personagem ser reconhecível. A gente vê isso em vários personagens famosos de desenhos animados ou até mesmo de animes que a gente assiste. É bem fácil a gente perceber as formas que esses personagens têm e o que elas querem representar. Uma silhueta precisa ser fácil de compreender, distinguir as formas e ser única. Se a gente reconhece o personagem só pela silhueta, quer dizer que o estilo do criador é reconhecível. Outra coisa que faz seu personagem ser muito reconhecível é a paleta de cores. Eu aprendi as cores, muito naturalmente, então eu não vou conseguir ajudar muito nessa parte, mas eu tenho alguns sites que podem te ajudar a definir uma paleta pro seu personagem. Tenha em mente que essas cores que você usa no seu personagem remetem à personalidade dele. O primeiro deles é o Adobe Colors. O Adobe tem uma biblioteca muito grande de paletas que você pode pesquisar e filtrar para achar o que você quer, e também tem a opção de fazer sua própria paleta, então ele vale bastante a pena. O segundo deles é o Pinterest. Eu acho que é o melhor site assim para quem não tá acostumado com a questão de design de personagem. E pra quem é artista, é obrigatório. Eu já aprendi muita coisa nele, muita coisa mesmo, como anatomia, teoria das cores e, sei lá, outras coisas também. Você pode pesquisar tudo aqui, basicamente, na questão de personagens, você pode pesquisar por ideias de roupas, acessórios, paleta de cores, ou até, sei lá, outros personagens que você quer se inspirar. E um outro que eu não conheço muito bem, mas ele também é muito bom pra quem quer trabalhar com as paletas de cores, é o Colors. Eu não sei pronunciar isso daqui, mas eu acho que é Colors. Ele basicamente é bem parecido com o Adobe Colors, né? Ele tem algumas ferramentas a mais que você pode ir no site, dar uma testada aí, mas é quase a mesma coisa. No próximo passo, a gente tem as formas. Elas são parecidas com a silhueta, né? Não é tão parecido assim, mas o foco dela é demarcar a ideia central que a gente quer passar com o design do personagem. Bom, eu tenho aqui uma imagem que eu fiz bem rapidinho no Clip Studio, né? E aqui mostra um pouquinho sobre a questão das formas. Basicamente, quando a gente tá fazendo o design de um personagem, a gente quer
mostrar o que é aquele personagem, tanto na questão da personalidade dele, quanto no geral, né? As formas, elas ajudam bastante em demonstrar o que o personagem, ele é na obra, né? Ou como só o personagem OC, pro que você quiser fazer, né? Também pela parte do PNG Tuber. A gente tem 3 formas aqui, as mais comuns de se utilizar, que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Cada uma representa algum sentimento que vai ser colocado no personagem. No círculo, por exemplo, a gente sabe que o círculo ele é macio, ele é inofensivo, pacífico e amigável. Formas circulares ou até mesmo redondas, né? Formas redondas. No personagem, normalmente demonstra que o personagem ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele costuma ser algo mais puxado pro cartoon, sabe? Mais engraçado, mais besta, algo desse tipo. O quadrado ele já é mais robusto, né? Então quer dizer que os personagens são mais fortes, são maiores, eles têm um peso maior ali quando a gente tá trabalhando neles. E por último a gente tem o triângulo, né? O triângulo é pra representar aqueles personagens agressivos, ou até mesmo rápidos e dinâmicos, e também pra representar o perigo, né? Outro site que a galera costuma usar bastante, eu não usei muito, né? Mas você pode utilizar aí pra criar os seus personagens. Pra quem não sabe muito, quem é iniciante no desenho, você pode usar o Picreal. Ele funciona basicamente como um criador de personagem, que vários artistas fazem e disponibilizam de graça, né? Eles desenham, fazem os personagens com cabelo separado, etc. E você pode ir lá, criar e fazer seu próprio OC sem precisar realmente saber desenhar, né? Pra quem não tá acostumado com desenho, essa acho que é a melhor opção pra você poder criar um OC, né? É claro que, tipo, você precisa ter a noção, né? Porque o Picreal, ele tá ali pra te dar a ideia base, pra você fazer a arte, né? Então, eu não recomendaria você fazer um PNG Tuber com o Picreal, né? Eu recomendaria você utilizar o Picreal pra criar um OC e depois redesenhar ele, né? Então, agora nós vamos cozinhar nosso PNG Tuber. Eu já tinha um PNG Tuber antigo, que eu fiz pra um projeto de um amigo meu, mas eu sinto que ele não, sei lá, não tá bom o suficiente. Eu preciso fazer algo novo, né, porque já é muito antigo. Eu tô usando ele de referência aqui pra esse novo design do meu OC, né, o Junin, eu chamo ele de Junin. Eu acabei não fazendo muitas expressões pra ele, então chegou o tão esperado momento de eu refazê-lo e dar vida ao personagem que eu gosto tanto, que é o Junin. Eu comecei primeiro tentando seguir uma base de pose principal ali pro personagem, o que eu acho que seria interessante fazer. Na parte do esboço, eu primeiro iniciei fazendo como é que seria a roupa dele, com as referências que eu tinha ali, e depois eu desenhei por cima, fazendo a parte da anatomia do personagem. Eu gosto de fazer isso porque me ajuda a entender como é que tá por trás da roupa, porque caso eu faça algum errinho ali, né, eu consiga consertar, porque eu tenho o esboço do personagem atrás. E dá pra ver que eu uso bastante preto quando eu vou desenhar ali, porque eu acho que o preto ele contrasta muito com o desenho. A sombra mais escura, assim, contrasta bastante com o desenho, que deixa mais interessante, né? Do que só desenhar e sombrear o desenho na parte de pintura, né? Eu acho que ele dá um contraste bem legal pro desenho. Eu tava pensando no que eu poderia colocar no chapéu dele, né? Eu não tinha muita ideia do que eu ia colocar. Então eu resolvi colocar um coisinho de anarquista no chapéu dele, porque ele não segue regras. Ele é bem malandro, essas coisas de jovem. Eu, como artista, eu gosto muito da cor roxa, né? Então esse foi a cor que eu resolvi optar pra colocar nele de novo, né? Só que aí eu coloquei uma cor mais clara, porque eu acho que contrasta melhor com o personagem, porque da outra vez que eu desenhei ele, eu usei uma cor mais escura, eu acho que ficou mais interessante. E eu também mudei um pouquinho da saturação da pele do personagem. Por quê? Porque a época que eu tinha um canal ainda, eu tinha um notebook ruim, e esse notebook ele cagava a saturação, e eu não conseguia saber se a saturação, a cor do personagem tava boa ou não. Então eu ficava muito no olhômetro, né? Então ficou assim, basicamente. Comecei a colorir ali e sombrear o personagem e também colocar iluminação, colocando detalhes, iluminação do olho do personagem, e depois, né, eu coloquei uma leve iluminação pra dar destaque no personagem, pra fechar. Inclusive, crianças, não façam isso. Na parte de desenhar as expressões do personagem, eu acabei desenhando elas juntas. Então isso me deu um trabalho de ter que editar o desenho pra poder, então, colocar essas expressões depois, pra salvar. Então, quando você for desenhar um PNG Tuber, é importante, extremamente importante, você não desenhar as expressões no personagem. Desenhar elas separadas pra você conseguir colocar depois. Porque isso vai adiantar um puta de um tempo de você ter que editar pose por
pose para colocar as expressões, então não façam isso. Bom, agora aqui na parte da animação do nosso PNG Tuber, eu não vou saber explicar muito sobre essa parte aqui, porque eu aprendi usando o Vegas, né? E o meu amado editor, como ele tá me ajudando aqui, ele vai explicar um pouquinho para vocês como é que faz a parte da animação no After Effects. Mas também dá pra fazer em qualquer programa de edição de vídeo. Eu, por exemplo, aprendi com um vídeo do Psycho, muito antigo, que ele usa o Vegas pra fazer essa animação do personagem. Como o Arthur falou, a lógica é basicamente a mesma para qualquer programa, mas para fazer isso no After Effects, depois que você já tiver o personagem aqui na tela, você aperta S para aparecer essa aba de escala, para você conseguir redimensionar, e Shift P para aparecer a posição junto. Então você aperta aqui no cronograma do escala primeiro e dá um espaçamento de tempo de aproximadamente uns 4 segundos ou 7, dependendo de quanto tempo você quiser que a animação dure. Deixa eu aproximar aqui. Clica aqui para adicionar um novo quadro-chave. E, primeiramente, a gente precisa desativar esse daqui, porque ele restringe as proporções. Então, se eu mudar aqui, ele vai mudar as duas automaticamente. A gente desativa esse. E agora, primeiro, a gente vai fazer ele esticado. Eu gosto de aumentar 5. Então, eu vou colocar aqui o que é o primeiro, que é de base. Eu vou colocar 55 nos dois só para facilitar. Então aqui eu vou colocar 60 e aqui 50. Vou diminuir 5 dos dois. Quando eu faço isso, a posição também vai ficar alterada. Então você também precisa ajustar a posição para ele ficar embaixo ali de novo. Feito isso, eu dou 2 espaços aqui para fazer a próxima parte, que é ele esticado para cima, ao contrário. Então você basicamente só vai inverter os valores. Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 60. E vai ter que ajustar a posição de novo. E aí é só copiar a inicial. E ajustar aqui, porque quando eu mudei ali eu não tinha ajustado também. Ai, Calica. Que isso, amor? Ele fica assim, mas pra ficar mais fluido, você pode selecionar tudo e apertar F9, que ele fica de um pouco mais fluido. E basicamente é isso. Então, esse aqui foi o resultado do nosso PNG Tuber. Vocês verão ele muito mais nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E também a todo mundo que ficou esperando o vídeo durante esses 2 anos que eu fiquei parado. E eu te vejo no próximo episódio. Dá like, dá muito like, por favor.